Jonas capítulo 1, versículo 4, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 37. No entanto, Deus mandou um forte vento, e houve uma tempestade no mar, e era tão violenta, que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Marcos capítulo 4, versículo 37. E levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchiam. Feche seus olhos nessa hora, curve a sua cabeça. Pai, te louvamos nessa noite. Somos gratos a Ti pela a Tua graça, pelo Teu milagre, pelo Teu favor. Deus, te louvamos porque temos visto a cada dia que Tu tens se manifestado de forma plena e sobrenatural nas nossas vidas. Declaramos que esse é um tempo poderoso. Sabemos que tempestades vêm, algumas enviadas por Deus, outras criadas por nós mesmos e outras enviadas por Satanás. Mas declaramos que em todas iremos passar são e salvos, em nome de Jesus. Amém. Para viver um novo tempo, você terá que adquirir uma nova visão. Tempestades da vida serão vistas como uma oportunidade para você vivenciar um milagre. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: cada tempestade vem para revelar o propósito. E Deus tem nos falado a respeito de um novo tempo. Quando Deus insiste em nos falar sobre um novo tempo, sobre um avanço, nós precisamos entender que também teremos que transpor alguns obstáculos. O novo tempo vem, mas ainda assim há algumas fases a serem transpostas. Você precisa entender esse conceito. Entenda algo: para cada novo tempo, existem novos inimigos, existem novos obstáculos. Para cada nova fase, você precisa revelar um novo você. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E nessa noite eu quero falar sobre 4 dicas, ou quatro chaves para esse mês de setembro. Lembra o que a profeta falou? Porque eu criei, eu falei. Então repita comigo: porque eu criei, eu falei. E foi liberada uma palavra porque cremos na palavra, que algo aconteceria e essa laje seria abatida até outubro. E estávamos certos disso, e por isso liberamos essa palavra. E entenda algo nessa noite: você precisa entender que tudo depende de você. E nós vimos aqui nessa palavra e lemos sobre 2 tempestades. Uma em que Jonas estava, e outra em que os discípulos estavam. E nessa noite eu quero falar com você sobre essas 4 chaves. E a primeira chave que eu quero falar com você é sobre discernimento. Discernir a tempestade e controlar o desespero. Porque entenda algo: é muito importante que você discirna a tempestade que você está. Porque aqui Jonas estava, o próprio Deus havia mandado. Mas aqui os discípulos estavam, foi o Satanás que enviou, foi o próprio diabo que enviou. Porque a palavra vai dizer que Deus mandou um vento, uma tempestade, que parecia que o barco de Jonas iria naufragar.
Mas se você for lá ler de Marcos, um vento se levantou, porque o diabo ele havia soprado. E a pergunta é: em qual tempestade você está? Você já discerniu em que tempestade você está? E se essa tempestade ela foi enviada por Deus para você voltar ao propósito dele, para você voltar àquilo que ele quer para a sua vida, ou essa tempestade foi enviada por Satanás para você não chegar ao seu destino, ao seu objetivo? Quando estamos em meio à tempestade, nós precisamos controlar o nosso desespero. E precisamos ter discernimento de quem enviou a tempestade. Porque muitas das vezes perdemos o discernimento e ficamos desesperados. Então catuca a pessoa que está ao seu lado e diga: acalme-se. Porque você precisa entender quem enviou a tempestade. E se você está numa tempestade que Deus enviou, porque você está indo na direção errada, eu te convido nessa noite a cancelar a tua passagem para Tarso. Cancele a tua passagem para Tarso. Não é para lá que Deus está te mandando. Deus está te mandando para outro lugar. Deus estava mandando Jonas para Nínive. E quando você sai da direção a qual Deus está te mandando, muitas coisas podem acontecer, inclusive o seu barco naufragar. Então, não é de tudo ruim se você está em meio a uma tempestade. As tempestades vêm para revelar o propósito das nossas vidas. A tempestade que Jonas estava, ela veio para revelar o propósito da vida de Jonas. Ela veio para dizer para Jonas: Jonas, você precisa voltar ao plano original. Você precisa reconfigurar a tua rota, porque você está indo na direção errada. E muitos de nós estamos em meio à tempestade e não sabemos por que essa tempestade. E Deus essa noite Ele está dizendo para você: você precisa aguçar o seu discernimento nessa noite. Será que você está indo na direção certa? Será que você está fazendo aquilo que Deus quer? Ou será que essa tempestade é um levante de Satanás? Porque se for um levante de Satanás, o próprio Jesus está no barco e Ele vai mandar que o vento se aquiete e que o mar se acalme e você vai chegar no seu destino. Tempestade não vem para nos matar. Tempestade vem para revelar o propósito do nosso destino. Quantos estão aqui nessa noite? Quando Deus quer revelar uma situação, até o problema que você enfrenta vira um motivo, uma oportunidade para que a glória dele seja revelada. Foi o que aconteceu ali com Jonas. Foi o que aconteceu ali com os discípulos. Os discípulos estavam ali. E aquele problema que houve, e que o vento se levantou, e que o mar ficou revolto, foi um motivo para Deus revelar a sua glória. A mesma coisa com Jonas. Foi um motivo para Deus revelar a sua glória. E nessa noite eu quero falar para você: ei, você precisa controlar o seu desespero, porque em meio à tempestade não adianta você ficar desesperado, porque quando ficamos desesperados, mesmo que a saída seja óbvia, nós não conseguimos vê-la. Então ajuste ali o seu estado emocional, porque Deus veio falar para você nessa noite: ei, eu estou te vendo, eu estou com você. Você precisa entender quem enviou essa tempestade. Você tem que ter o discernimento de quais áreas na sua vida está passando por uma tempestade. Talvez é uma crise familiar. Talvez seja uma crise no casamento. Talvez seja no teu relacionamento, ou na tua vida profissional,
ou até mesmo na tua vida espiritual. O que eu quero dizer para você é que você precisa discernir. Se você mesmo entrou nessa tempestade, e o próprio Deus teve que enviar essa tempestade para fazer você reconfigurar a tua rota, ou se essa tempestade e esse vento é um levante de Satanás. Discirna, aguce os seus sentidos, abra a tua visão, tenha sensibilidade. Por quê? Porque nessa noite você precisa ser levado a entender por que que as coisas estão acontecendo desse jeito. Se é uma vontade permissiva de Deus, ou se simplesmente Satanás resolveu te perturbar. E se foi ele que resolveu levantar um vento contra você, diga comigo, em nome de Jesus, se aquiete vento e acalme mar, porque eu vou chegar ao meu destino. Agora você tem que dizer isso com autoridade, em nome de Jesus, se aquiete vento e se acalme mar, porque eu vou chegar no meu destino. Se você está aqui, você pode ser mais feliz nessa noite. Quando Jesus está em uma situação, os problemas deixam de ser um caos para adquirirem um propósito. Então, a partir de hoje, o seu problema não é mais um caos. Ele se torna em um propósito. Nem todos os problemas se revelam para ser um caos. Mas a maioria deles se revelam para que se torne um propósito. E nós que somos homens e mulheres de Deus, nós não vivemos se não tivermos um propósito. Se você tem um propósito, se você não tem um propósito para que viver, para morrer, você não tem um propósito para viver. Então você precisa entender algo. Se eu tenho um propósito para viver, eu tenho um propósito para morrer. E muitos crentes vivem de forma que não tem propósito em nada. E por isso entra na tempestade e não sabe se irão sair vivos. Mas aqueles que têm um propósito sabem que em meio à tempestade, em meio ao olho do furacão, o Deus que revelou para eles está nisso, e eles chegarão do outro lado em vida. E nessa noite eu quero profetizar sobre a tua vida aquilo que você chama de caos. Deus dá um outro nome. Deus chama de propósito. Deus vai fazer. Hoje, todos os problemas que estavam na sua vida terão o seu propósito revelado. E muitas das vezes, quando nós não temos o nosso propósito revelado, parece que Deus não está, parece que Deus não ouve, parece que Deus não vê. Mas, se até Jonas, que saiu do propósito, que mudou a rota, que pegou uma embarcação para outro lugar, para uma direção que não era a direção de Deus, quando ele estava lá no fundo do poço, dentro do ventre do peixe, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração dele. Quanto mais você que está ouvindo uma palavra como essa, e Deus está falando para você, comece a discernir por que você está nessa tempestade. Talvez você tenha passado por alguma tempestade, hoje está passando, mas você já discerniu de onde ela está vindo? Ela vem de Deus ou ela vem do diabo? É fundamental que você discirna, que você controle o seu desespero. Não adianta em meio à tempestade abandonar o navio, você vai morrer. Não adianta em meio à tempestade você ir até o comandante buscar
explicações, você vai morrer. Mas se em meio à tempestade você discernir por que você está nela, isso muda tudo. Isso mudou tudo na vida de Jonas. Quando os marinheiros estavam ali jogando tudo que estava dentro para o barco não naufragar, e que ele chega e fala: a causa sou eu, me jogue no mar. Aparentemente aquilo que seria a morte, ser jogado em meio ao mar, em uma tempestade, se tornou vida, se tornou propósito, se tornou bênção. Ei, não é ruim de tudo quando você pede para ser jogado no mar, quando você sabe que você é a causa do problema. Aquilo que aparentemente será morte, pode se tornar em um propósito, em vida, em ressurreição. Segunda dica, a segunda chave: rompa, siga adiante. Como eu vou romper, apóstolo? Em meio a uma tempestade. Veja pela ótica do reino. Duas tempestades, dois propósitos diferentes para cada um deles. Uma foi enviada por Deus, e a outra, quem se levantou foi Satanás. Quando você começa a enxergar pela ótica do reino, isso muda. Porque você sabe que se foi o diabo que se levantou, você tem autoridade para mandar que a tempestade cesse. Mas se você sabe que foi o próprio Deus, só resta uma coisa para você: reconhecer, se arrepender e esperar a misericórdia dele se manifestar na sua vida. Enxergue pela ótica do reino, enxergue pela visão dos céus, enxergue como Deus enxergaria. Cada situação envolvia um homem que estava dormindo. Porque queria fugir de uma situação. O outro, porque sabia que no reino não há tempestade. Jonas estava dormindo, porque ele queria fugir da situação. Ele queria esquecer que estava fugindo do direcionamento de Deus. E tem muita gente dormindo, tentando dormir em meio à tempestade. Mas eu quero falar para você nessa noite: é bom você acordar, porque a conta chega. É bom você acordar, porque se você não acordar, o barco vai afundar. É bom você acordar, porque se você não acordar, além do barco afundar e você perder as coisas da sua vida, você ainda vai levar um monte junto com você que não tem nada a ver. Então desperte para o propósito de Deus na sua vida. Desperte para o que Deus quer. Desperte para o que Deus está falando. Desperte para você ir em direção aonde Ele te mandou ir. Mudar a rota, mudar o destino, te traz prejuízo, te traz dano, te traz dor, te traz frustração. E tem muita gente frustrada, porque um dia resolveu seguir a rota que ela queria, e não a rota que Deus havia programado. Então, nessa noite eu te convido a reprogramar-se. Se programe de acordo com aquilo que Deus ele está falando para você. Se Ele mandou você ir para a direita, vá para a direita. Se Ele mandou você ir para a esquerda, vá para a esquerda. Não mude a rota, não mude a configuração a qual Ele estabeleceu para a sua vida. O outro estava ali, vivendo uma realidade do reino. E no reino não há tempestade. Diga para a pessoa que está ao seu lado: no reino não há tempestade. Jesus estava ali. Ele sabia que do reino que ele veio não há tempestade. A paz, a tranquilidade, a vida. E os discípulos não haviam discernido que aquele vento ali, que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Mas quando ele se levanta, Jesus não se levanta para ser jogado no mar, como Jonas foi. Jesus se levanta para dar
uma ordem. E nessa noite eu quero dizer para você, Deus está falando para você se levantar, não para ser jogado no mar, mas para que você dê uma ordem na autoridade do nome dEle. Então diga para essa tempestade agora, em nome de Jesus, cesse, pare, em nome de Jesus. Eu digo que você não será um empecilho que irá me atrapalhar eu chegar em meu destino, ao meu objetivo, aonde eu tenho que chegar. Mesmo Jesus estando no barco, você não está livre de passar por uma tempestade. Mas existe uma diferença. Quando ele está no barco, ele mesmo dá a ordem para que o mar se aquiete e para que o vento cesse. Se ele está no teu barco, confie, espere, fique tranquilo, alinha tuas emoções, que na hora certa Ele vai dar uma ordem, e que o vento irá se aquietar, e que o mar irá se acalmar. Talvez você tenha enfrentado tempestades, porque Deus te mandou ir para a direita e você não foi. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: para onde você está indo? Diga: para onde você está indo? Para onde Deus te mandou ir, ou para onde você quer ir? Para onde você está indo? Essa é a direção que Deus mandou você ir? O que você está fazendo foi Deus que mandou você fazer? Essa atitude que você tomou foi Deus que mandou você tomar? Foi Deus que mandou você sair? Foi Deus que mandou você ficar? Quem está governando o barco da sua vida? Quem está no comando? Ei, você precisa entender algo nessa noite. Você precisa entender uma coisa: Deus nunca vai permitir que você entre em uma tempestade sem primeiro te dar as ferramentas para acalmá-la. Se você está numa tempestade e essa tempestade veio do inimigo, ou se o próprio Deus mandou a tempestade, Ele vai te dar as ferramentas. E as ferramentas que Jonas sabia que iria acalmar a tempestade era o reconhecimento e o arrependimento. Eu sei, apóstolo, que eu estou numa tempestade porque eu quis entrar. Eu sabia que não era a ordem de Deus, e Deus está falando para você: há um meio, há um jeito que você pode acalmar essa tempestade. É o reconhecimento e o arrependimento. Se arrependa. Você precisa entender que reconhecer é a melhor estratégia para você se livrar dessa tempestade tão forte que quer naufragar o seu barco. Deus, Ele entra. Jesus, Ele estava ali no barco dormindo, mas os discípulos não foram capazes de controlar o desespero que eles estavam. Mas havia alguém ali que tinha autoridade sobre o mar e sobre o vento. Então diga à pessoa que está ao seu lado: aquele que eu sirvo tem autoridade sobre o mar e sobre o vento. Entrar em um novo tempo, experimentar uma nova oportunidade, mesmo que tudo indique que há uma adversidade, é para quem confia, é para quem tem fé. Em Deus, as adversidades são chaves para um milagre. A adversidade que veio sobre a vida dos discípulos
foi uma chave para um milagre. As adversidades que estão vindo sobre a tua vida é uma chave, são chaves para o teu milagre. Então não murmure, não reclame, pegue as adversidades como chaves para um milagre, porque Deus tem o seu caminho. Em meio à tormenta, no meio do caos, Deus tem o seu caminho. O novo tempo chegou, e Jonas estava na entranha do peixe, o lugar de morte, o lugar que ele chamava de morte, Deus chama de ressurreição. O lugar que você chama de morte, Deus chama de ressurreição. Ei, você não entendeu? O lugar que você chama de morte, Deus chama de ressurreição. Deus tem o seu caminho em meio à tormenta. Terceira chave. Controle as suas emoções. Deus pode todas as coisas. Diga comigo, Deus pode todas as coisas. Deus faz o que Ele quer fazer. Deus faz o que Ele quer fazer. E ninguém pode impedi-lo. Entenda algo. Muitas das vezes em meio à tempestade, a primeira coisa que nós queremos, aqueles que já passaram por acho que ninguém aqui passou, mas as pessoas que já passaram pelo naufrágio, a primeira coisa que elas querem fazer é ir até o comandante saber o que está acontecendo, por que o barco está naufragando. Mas é o momento de você não procurar o comandante. É o momento em que você precisa agarrar-se do seu kit salva-vida, porque ela vai lá buscar perguntar ao comandante o que está acontecendo, mas esquece que o bem maior que ela tem ali é a sua vida. E ela não se agarra na saída mais simples que pode salvar a sua vida. O que eu quero dizer com isso é que a resposta que você precisa para a sua vida é simples, está na frente dos seus olhos, está diante de você. Mas muitas das vezes nós queremos complicar, mas nós precisamos descomplicar. Porque entenda algo, a caminho está ali, a porta está ali, a saída está muito à sua frente, mas você não consegue enxergar. E você quer complicar aquilo que Deus já descomplicou. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, não complique aquilo que Deus já descomplicou. Jonas quis complicar aquilo que Deus já havia descomplicado. E quantas vezes você faz isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Por quê? Se você seguir o direcionamento de Deus, mesmo que seja simples, você terá vitória. Você chegará ao seu destino. Amém ou não amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Acontece que nós queremos adaptar no lugar errado. Não queira adaptar no lugar errado. Não queira se adaptar a uma amizade. Não queira se adaptar a um negócio. Não queira se adaptar em um lugar que você sabe que não é o direcionamento de Deus. Não se adapte a pessoas que você sabe que não é para você se adaptar, porque Deus não quer você perto delas. Não se adapte à amizade que você sabe que Deus não quer que você tenha amizade. Ei, não se adapte a alianças que já foram quebradas. Não se adapte. A pior coisa que podemos fazer é tentar adaptar no lugar errado. Amém? A quarta chave, descanse. Essa aqui é forte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que você faz à noite? Pergunte à pessoa que está ao seu lado. O que você faz à noite? Ou a noite é feita para quê? A noite é feita para descansar. Você está em meia-noite? Então descanse.
Olha aí, catuque aí, falar para a pessoa que está ao seu lado, você está em meia-noite. Então descanse. A alegria vem depois do descanso. Para que Deus pudesse surpreender Adão, Ele colocou Adão em um profundo sono. Quando Adão acorda, ele tem à sua frente uma mulher chamada Eva. A alegria e a realização que você precisa só virá quando você entender isso. Qual é o segredo então, apóstolo? O segredo então é descansar. Você tem que parar de tentar ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa do seu jeitinho. Deus não precisa que você adapte nada. Ele sabe como fazer, porque Ele é. Quando você entender isso, Deus tem a oportunidade de fazer aquilo que Ele sabe fazer. Durma, confie. Quando você dorme, quando você descansa 100%, Deus entra em cena. E deixa eu te falar algo. Sabe por que ainda Deus não fez? Porque você ainda não descansou nele. Sabe por que ainda você não vivenciou o teu milagre? Porque você não descansou nele. Ei, sabe por que a noite ainda não se tornou dia para você? E o choro dura uma noite, esse choro está durando e essa noite nunca acaba, porque você ainda não descansou nele. Descanse nele, confie nele, e ele fará o que deseja o teu coração. Enquanto Deus revela o propósito da sua grandeza, é no momento em que você está descansando nele. Se você não descansa nele, ele não tem como revelar o propósito da sua grandeza. Foi preciso Adão dormir um longo sono, descansar, para que o propósito da grandeza de Deus fosse revelado nele. Você precisa entender algo. Enquanto você achar que você pode ajudar a Deus, Deus nada vai fazer. Descanse nele, durma, se acalme, relaxe, olhe para Ele. A quem você tem servido? Um Deus Todo-Poderoso. Então não é com a força dos seus braços, é com a força da sua confiança nele. Você quer fazer? Então faça. Mas não vai ser do jeito dele, e você não vai conseguir. Sabe qual é o problema? É nós tentarmos ajudar a Deus. Pare de ajudar a Deus. Abraão tentou ajudar a Deus, arrumou um problema até hoje. Pare de tentar ajudar a Deus. Descanse nele. Lance as suas ansiedades nele, porque ele cumprirá o desejo do seu coração. Acredite que a vida está em você. E se a vida é em você, você não pode desistir jamais. Quando Deus quer mudar uma situação, até um problema, vira uma oportunidade para a glória dele ser revelada. Então aquilo que você está passando não é o fim, é o motivo para o milagre de Deus na sua vida. Você não entendeu? Aquilo que você está passando não é o fim, é o motivo que Deus precisa, é a oportunidade que Deus precisa para o milagre na sua vida. Ei, você precisa entender algo. Nem tudo que parece ser ruim é ruim. Nem tudo que aparece morte é morte. Deus tem o seu caminho. Aquilo que você está passando é o que Deus precisa para o teu milagre. É uma oportunidade que Deus precisa para Ele se manifestar na sua vida. Se você acredita nisso, se expresse aí, dê um brado de júbilo ao Senhor. Quando Jesus está em uma situação, o problema deixa de ser caos e adquire um propósito. Deus nessa noite Ele vai revelar o propósito que Ele tem para a sua vida. Essa tempestade não veio para te matar,
ela veio para revelar o propósito. Então se acalme, acalme o seu coração, descanse. Hoje todos os seus problemas, todos os problemas que você estava enfrentando na sua vida, terão os seus propósitos revelados. Então Deus te trouxe aqui para revelar o propósito dele. Jonas, ele estava em meio à tempestade, e o propósito de Deus foi revelado. Volta, Jonas, reconfigure a sua rota, porque essa não é a direção. Os discípulos estavam ali, em meio à tempestade. Aquela tempestade revelou um propósito. O inimigo estava tentando impedi-los, para que eles chegassem ao seu destino. Então, meu amigo, nessa noite, eu quero dizer para você: Deus está revelando o propósito que Ele tem para a sua vida. Ei, essa tempestade não veio para te matar, ela veio para revelar o propósito de Deus. O desemprego não veio para trazer uma crise financeira na tua vida, ele veio para revelar o propósito de Deus na sua vida. A sua crise no casamento não veio para acabar com o seu casamento, ela veio para revelar o propósito de Deus no seu casamento. Ei, essa frieza espiritual não veio para te tirar da igreja, ela veio para revelar o propósito de Deus na tua vida. Então abra os teus olhos espirituais, ei, começa a enxergar na ótica do reino, e tudo vai mudar, a perspectiva irá mudar. Acontece que somos muito humanos, e não conseguimos nunca enxergar como Deus enxerga, como era para enxergarmos. E nessa noite eu quero dizer para você: abra os seus olhos espirituais. Aplauda ao Senhor nessa noite. Se coloque de pé. Aleluia.